O que está se tornando no Brasil a Black Friday, né? Chega a ser chato a quantidade de coisa que a gente é bombardeado. Mas é o momento do varejo, né? De eles conseguirem dar um olá aí para você e te vender alguma coisa. Mas aí que é importante, o Procon se antecipou e divulgou uma lista de sites com 78 sites que devem ser evitados na Black Friday. Fazem parte do ranking as empresas que não responderam às queixas dos consumidores, mesmo depois de terem sido notificadas pelo órgão de defesa. 2 a cada 3 consumidores brasileiros pretendem ir às compras amanhã. Esses são dados do Google. Os golpes de sites e e-mails falsos de Black Friday triplicaram desde outubro e a orientação é para que o consumidor desconfie sempre de promoções fora da realidade. Tem uma pesquisa simples sobre a empresa que você pode fazer e que pode evitar golpes. Mas a gente traz aqui um especialista na área para nos ajudar. Ele é um especialista na área de consumo da Comissão de Defesa da OAB, o Marco Antônio Júnior, que está conosco ao vivo. Olá, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Olá, Fabíola, Josias, Sakamoto, um prazer falar com todos que nos assistem e nos ouvem aqui no canal All News. Você vê que o Josias, ele está aqui como entrevistador, mas ele já pode ser considerado um personagem. A gente pode começar por aí a entrevista, que eu achei muito bom. Ele, como consumidor, extremamente desconfiado com a Black Friday. Ele falou assim, não, eu fujo disso, né? Eu fujo disso, porque isso é uma enganação. Por que a Black Friday tá com isso na cabeça de algumas pessoas, né? Não de todas, tanto é que tem muita gente que cai em fraude. Mas o que é a Black Friday? Que cuidado o consumidor precisa ter? Ele precisa fugir como o Josias ou não? Fabíola, o Josias deve ter sido vítima de algum golpe, então já tá precavido, né, Ele é com relação jornalista mesmo lá, não é que ele fugiu. a... Vamos fazer terapia com o Josias, mas vamos lá, doutor Marco. Muita gente nessa época aproveita para comprar aquilo que teoricamente seria vendido mais barato nessa sexta-feira, na última sexta-feira do mês de novembro, que na verdade no Brasil acabou se tornando o mês de novembro inteiro, né? Começou com uma sexta-feira, passou por uma semana e aí se tornou o mês de novembro inteiro para muitas empresas de varejo. As empresas aproveitam esse momento, esse estímulo ao consumo e fazem preços diferenciados e colocam isso para venda. A dinâmica da venda em épocas especiais, ela não acontece só na Black Friday, acontece no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados, enfim, no Natal. Então é uma dinâmica muito parecida. O fato é que a gente tem alguns golpistas que se aproveitam desse momento para criarem circunstâncias, se aproveitando da falta de atenção de alguns consumidores, e aí provocam a hipótese de golpes. Além disso, a gente também tem empresas que não conseguem cumprir efetivamente aquilo que foi prometido. Então, são duas circunstâncias diferentes. Uma circunstância são os golpistas se aproveitando do momento da Black Friday, outra circunstância são as empresas que se põem à disposição para realizar uma venda no valor diferenciado e acabam não conseguindo cumprir, ou conseguir cumprir o valor, ou eventualmente não conseguem cumprir a entrega. Mas essa dinâmica das empresas vem melhorando nos últimos anos. O que está aumentando é a quantidade de golpes nesse momento. Agora, Marco Túlio, nesse caso essa distinção que você faz, que é interessante, uma é o golpe clássico, né? E o outro é a inépcia da empresa, que oferece e não entrega, né? Agora, nos dois casos, é possível prevenir? No caso da empresa, por exemplo, a empresa regularmente constituída, está ali oferecendo um produto, há como se prevenir ou isso é inevitável? A reação tem que vir depois do fato? Perfeito, Josias. O comportamento de prevenção do consumidor é um comportamento que ele vai ter que utilizar nesse momento e em qualquer manifestação dele, qualquer caminhada dele no mundo digital, né? Porque a gente precisa se prevenir sempre no mundo digital. Então, uma coisa importante é, por exemplo, cuidado com as ofertas que são extraordinárias. Se um produto custa 1.000, está sendo vendido por R$ 100, tem alguma coisa estranha. Duvide. Mesmo em época de Black Friday, a gente não tem promoções que são extraordinárias dessa maneira. E aí isso é um indício de que pode ser um golpe, né? O segundo ponto importante, cuidado com mensagens que você recebe. Você pode ser bombardeado por e-mails, por WhatsApp, por SMS,
com promoções interessantes e com links. Então, se você de fato está interessado em comprar alguma coisa e acha que esse é o momento adequado para isso, você digita o site onde você quer ir ali no campo da URL da sua internet. Não você clica em lugar nenhum. Se você clicar, você pode ser encaminhado para uma página, Josias, muito parecida com a página verdadeira. Uma página espelhada. Às vezes ela é até mais crível do que a página verdadeira daquela empresa, né? E você acha que está na página verdadeira, faz toda a negociação, e quando você vai reclamar, descobre que não estava na página verdadeira, é uma página espelhada. Então, não clique em links encaminhados por e-mail, por SMS, por WhatsApp. Se você quiser, você mesmo procura. Cuidado na hora de pagar as contas, tá? Você precisa estar num site seguro. A indicação do site seguro mais tradicional, que nem dá uma segurança absoluta, mas que é a mais tradicional, é quando você está na página de compra e põe lá o teu produto no carrinho e tem um cadeadinho ali do lado. Aquele cadeado diz, pelo menos, que aquele site tem um certificado de segurança. Não diz que o site é absolutamente seguro, mas diz que tem um certificado de segurança, tá? E se for fazer a compra por Pix ou por boleto, toma cuidado de certificar que você está pagando para a pessoa correta. Se você for comprar na loja A, o credor do boleto, né, ou o nome para quem você vai fazer o Pix, tem que ser a loja A. Se for para uma pessoa física, por exemplo, desconfie. Você pode estar diante de um golpe. Então, boletos falsos acontecem muito, link para pagamentos falsos por Pix acontecem muito, e digitar informações em páginas falsas, em páginas espelhadas, também acontece muito, e são situações que o consumidor poderia, sim, se prevenir nesse momento que tem uma provocação especial para o consumo. Marco Antônio, além dessa. A gente falou de dois extremos, né, com relação à questão do comportamento da compra. Agora, e aquilo que anos atrás o pessoal começou a chamar até de Black Fraud, né? Em que você, por exemplo, chega desconto de 200 para R$ 100. Só que aí você vai checar, o preço original é R$ 100, o preço fora da época da Black Fraud é R$ 100. Só que aí o pessoal um pouquinho antes ou na virada aumenta o preço e coloca, ou às vezes até uma coisa mais esquisita ainda, o preço normal é 100, eles colocam promoção de 200 para 150. Quando um consumidor encontrar isso, por exemplo, um preço na Black Friday que é até maior do que no preço anterior, ele pode, ele tem algum direito, ele pode reivindicar que a empresa devolva o dinheiro para ele, se ele pagou a mais? Black Fraud é uma criação nossa, né? Os brasileiros que colocaram essa dinâmica no mercado de consumo, porque começaram a cobrar metade do dobro, né? Então, eles colocavam o preço o dobro e cobravam a metade, e parecia que era uma promoção especial. A primeira coisa importante e aí, essa dica não é uma dica de um advogado especialista em direito do consumidor, mas é de alguém que avalia como as pessoas consomem, porque quando a gente estuda direito do consumidor, a gente estuda o consumo e o consumismo, né? O consumismo é aquela compra que você talvez não precise fazer, é aquele desconto que você não precisa ter, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas o desconto está tão bom. Sim, mas se você não precisa daquele produto, sem comprar, o desconto fica ainda maior. Então, primeiro avalie se você precisa e se é o momento de comprar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, se você precisa e é o momento de comprar, faça uma pesquisa. Pesquise os preços anteriormente para que você possa verificar se de fato o desconto é atraente ou não, né? E ver se não tem nenhum custo embutido. Além desse valor, ainda tem um frete. E aí, quando você soma as duas coisas, não vale mais a pena, porque fora da Black Friday não tinha frete, o frete era gratuito. Você precisa avaliar o conjunto dessas situações, porque o brasileiro está muito acostumado a comprar pelo preço da parcela e acaba não avaliando o preço total do produto. Então, faça essa avaliação para você não cair aí na Black Fraud, que é a metade do dobro, e verificar se os preços mesmo estão com um desconto atrativo ou se não é um desconto atrativo e a sua pesquisa na internet, as nossas ferramentas de internet hoje permitem isso de uma maneira muito fácil. Sua pesquisa na internet vai ser muito eficaz a ponto de avaliar se aquele produto está com preço diferenciado ou se não tem nada de especial naquela oferta. Agora, a gente está vendo essa lista que o Procon divulgou dos sites que devem ser evitados. E esses sites, eles foram escolhidos, né, eles foram selecionados porque são de empresas que foram alvos de reclamação e que não responderam às notificações do Procon ou não solucionaram os problemas dos consumidores.
Tá correto isso, essa atitude do PROCON, ou é até um exagero? Quer dizer, como é que o senhor avalia essa situação aqui do PROCON de divulgar uma lista dessa, né, a partir dessa informação de que eles não responderam às solicitações do PROCON? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor, previsto na lei, né, que atua de forma preventiva, educativa e também de forma a punir o fornecedor que não atende às regras do Código de Defesa do Consumidor. Quando o PROCON divulga uma lista dessa natureza, ele está simplesmente informando quais foram os fornecedores que tiveram um grande número de reclamação e não atenderam os consumidores. Porque o fato do fornecedor atrasar uma entrega, o fato do fornecedor ter um problema, não é, na verdade, uma questão legal para o consumidor, se o fornecedor se dispõe a resolver. Nenhum de nós quer comprar uma briga, nenhum de nós entra para comprar um produto e resolve que ali vai demandar contra o fornecedor. Se teve um problema e o fornecedor resolveu, está tudo tranquilo, está tudo bem. O problema é quando o fornecedor não responde, some, desaparece, não entrega e o consumidor tem um prejuízo. Então, essa lista do PROCON é uma lista de fornecedores que não atenderam devidamente os seus consumidores. Essa é a lista que o PROCON está divulgando e ele diz para evitar. Naturalmente, que se alguém quiser comprar mesmo com essa sinalização do PROCON, acaba correndo um risco muito maior, né? O que o PROCON faz aí é o que muitas vezes a gente faz pesquisando o nome da empresa num site de busca e verificando se aquela empresa tem uma boa reputação ou não. Se você pesquisa por aquela empresa e vê que ela não tem uma boa reputação, isso já é um indicativo de que você pode ter um problema. Já é um indicativo de que aquela oferta especial pode não ser cumprida e você pode ter um prejuízo. Então, o PROCON, cumprindo o seu dever legal, anuncia essa lista de sites que não cumpriram aquilo que determina a legislação com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu vou aproveitar a sua presença aqui, até porque o senhor é advogado também da Comissão de Defesa do Consumidor, né, da OAB, para a gente falar sobre o caso do show da Taylor, porque depois de quase uma semana, o CEO da empresa que organizou o show, que teve toda aquela confusão de o show ser cancelado de última hora, de as pessoas reclamarem que não tiveram acesso à água, inclusive, infelizmente, com a morte de um fã dentro do show, né? O Serafim Abreu, que é o CEO da T4F, da Time for Fun, ele se pronunciou pela primeira vez e ele disse que o que aconteceu ali foi culpa do calor extremo. Vamos ouvir o que ele disse. Nós sabemos a enorme responsabilidade que temos ao organizar um evento desse porte. Por isso não economizamos esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas mundiais do setor para garantir conforto e segurança para todos. Ainda assim, nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes. Sim, reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes. De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Também peço desculpas pela demora em realizar essa manifestação pública, pois nosso foco estava em incorporar os aprendizados que tivemos. Infelizmente, pela primeira vez em mais de 40 anos de atuação, tivemos uma fatalidade em um evento organizado pela Time for Fun. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipes médicas no evento e no hospital. À família de Ana Clara, quero expressar os nossos mais sinceros sentimentos. Coloco aqui, agora, publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido. Quero também assegurar a todos os fãs que irão ao show da Taylor Swift em São Paulo que estamos trabalhando para proporcionar uma noite emocionante e memorável. Para os shows do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades,
está permitida a entrada de garrafas de água plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados. Vamos lá, ele pede desculpas, diz que admite que poderiam ter tomado outras medidas. Quais são as responsabilidades dessa empresa, né? E principalmente em relação a essa pessoa que infelizmente morreu, essa jovem que infelizmente morreu, qual é a responsabilidade da empresa na sua análise, Dr. Marco? Fabíola, é uma questão muito triste, né? Todos nós lamentamos que isso tenha ocorrido, mas alguns fatos precisam ser, de uma maneira muito objetiva, analisados sobre a ótica da lei, né? Alguém que se dispõe a organizar um show, a realizar um evento esportivo, cultural, né? Um show de qualquer natureza, tem que ter cuidados especiais com relação àquilo que é considerado um princípio para o Código de Defesa do Consumidor, né? Que é o direito à vida, a saúde e a segurança do consumidor. Qualquer relação de consumo tem que garantir o direito à vida, à saúde e à segurança. E a gente sabe muito bem que isso é muito amplo, né? E aí, numa situação como essa, havia previsibilidade de que naqueles dias, no Rio de Janeiro, teríamos uma temperatura acima do normal, inclusive com números bastante alarmantes com relação à sensação térmica. Aquelas pessoas estariam dentro de um espaço, dentro de um estádio, que faz com que o calor ainda pareça maior. Eu acho que tudo aquilo que foi incorporado posteriormente ao evento ocorrido, né, o acidente de consumo ocorrido, poderia ter sido realizado antes, de forma a evitar situações como essa, né? Então, nós estamos diante de um fato, para o Código de Defesa do Consumidor, de um fato, que é um acidente de consumo, onde a responsabilidade é objetiva, ou seja, independe da culpa, o fato ocorrendo independe da culpa, e ela é solidária, ela atinge todas as pessoas que participam da cadeia de fornecimento. Então, o organizador do show, eventualmente, quem é produtor do show, todo o grupo é responsável por, enfim, indenizar os consumidores que tiveram algum tipo de dano material, prejuízos de ordem material. Por exemplo, o show que foi remarcado, muitas pessoas tiveram que gastar com hotel para ficar mais 1 ou 2 dias, tiveram que gastar com mudança de passagem, tiveram que gastar com alimentação. Isso são prejuízos de ordem material. E prejuízos, inclusive, de ordem moral. As pessoas foram expostas a situações vexatórias que demonstravam uma falta de organização e de logística por parte da empresa. Então, a empresa tem que reembolsar essas pessoas? O senhor vê, por exemplo, uma ação coletiva contra a empresa, a cada um tem que entrar individualmente contra a empresa, e chamou muita atenção também que os fãs da cantora tiveram que fazer uma vaquinha virtual para dar assistência, né, aos familiares da jovem Ana Clara, para fazer o traslado do corpo dela. A empresa era procurada pela família e agora ele falou, a gente está aqui à disposição para prestar toda a assistência. Ela já foi enterrada, mas foi graças à vaquinha virtual. Quer dizer, houve uma negligência por parte da empresa nesse caso, na sua avaliação? E para que os consumidores afetados, como o senhor falou, eles devem procurar a justiça individualmente ou o senhor acha que é possível uma ação coletiva? Vamos lá. Toda empresa que tem, de alguma maneira, eventos com uma grande circulação de pessoas, tem que ter um comitê de crise, né? E o comitê de crise ele tem que agir em várias frentes. Uma das frentes é resolver o problema imediato que está acontecendo ali, então tem que mudar a data do show, para onde vai mudar, que dia vai mudar, essa é uma frente. A outra frente é trabalhar com as pessoas que foram vítimas daquele acidente, né? Esperar para falar com a família de quem morreu uma semana depois, alguns dias depois, para prestar auxílio, talvez seja tarde. As pessoas já tiveram que pegar dinheiro emprestado, fizeram vaquinha na internet. Então, a empresa precisa ter um comitê de crise e de compliance para avaliar essas ações, e essas ações precisam ser rápidas e efetivas. Se elas não forem rápidas, elas perdem a eficácia delas. Então, elas precisam ser rápidas e precisam ser efetivas. Não basta depois um vídeo lamentando. É preciso que a ação seja rápida. Agora, no limite, Marco, pelo que você disse, a própria artista Taylor Swift pode ser responsabilizada, né? Porque ela também está na cadeia de fornecimento. A pessoa foi ali para assistir a um show. Portanto, o produto final é o show. Ela pode, eventualmente, ser responsabilizada também, não? Josias, essa é uma discussão muito interessante. A nossa jurisprudência entende ainda que quem faz
o show não tem essa responsabilidade direta, mas partindo da premissa que eu te disse, que você muito bem captou, a empresa da cantora, do artista, ela é envolvida naquilo que a gente chama de cadeia de fornecimento. Então, há uma discussão, sim, sobre a possibilidade dessa própria empresa agir. Talvez não na pessoa física, mas na pessoa jurídica daquela empresa, ou seja, quem assinou aquele contrato pode ser, sim, envolvido numa situação como essa. Como é uma responsabilidade solidária, o consumidor escolhe contra quem ele vai demandar, e depois aquela pessoa que foi obrigada a pagar por ordem judicial, talvez possa ter uma ação de regresso contra quem ela considera que é responsável mesmo, né? Outra Então, grande é uma dúvida, discussão interessante. outra grande dúvida que tenho, Marco, nós temos hoje um ministro da Justiça que é muito ativo, né? E ele, havendo um problema, ele sempre se apresenta e sempre toma atitudes muito prontamente. No caso específico, ele, num sábado, editou uma portaria para que fosse fornecida água para as pessoas que estavam comparecendo àquele show. O que eu lhe pergunto é, você mencionou aqui o fato de que direito à vida, saúde e segurança já são preceitos assegurados em lei, não é? Havia mesmo a necessidade de uma portaria para obrigar o organizador de um show como esse a fornecer água, ou isso já está contemplado na legislação? Numa situação específica como essa, onde a gente tinha aí a previsibilidade de um calor acima do razoável, criar ilhas de hidratação, criar espaços que fossem cobertos, né, para que o sol não incidisse diretamente para as pessoas, e, sobretudo, tomar cuidado com as grades, tomar cuidado com as chapas de ferro, porque muita gente se queimou nas grades por conta do calor, as grades ficaram muito quentes, as pessoas tiveram queimaduras. Com as chapas de ferro, imagina a chapa de ferro exposta ao sol, com uma temperatura muito grande, acabou queimando algumas pessoas. Então, de fato, essas medidas preventivas devem estar no checklist das empresas quando realizam eventos dessa natureza, né, sob pena de serem responsabilizadas. A questão da água é uma questão muito interessante, porque não só a empresa não fornece água, e aí é uma discussão se tem que fornecer em toda situação ou não, ou só em situação de calor extremo, né? Uma discussão porque, de alguma maneira, se isso virar uma regra, os ingressos vão contemplar o valor dessa água. A empresa não vai dar essa água, ela não vai ser brinde, ela vai estar contemplada no valor do ingresso, né? Então, precisamos tomar algum cuidado com isso. Mas, em situações